você abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, somente os primeiros versos desse texto sagrado, onde Jesus está de fato encerrando o seu ministério e deixando a igreja e dando orientações para a igreja que ficaria na terra até ser por ele arrebatada para viver para sempre com ele no céu. Capítulo 15 do Evangelho de João assim nos diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer em Jesus é o grande desafio da vida cristã. Não é fácil, irmãos, permanecer em Jesus, quando a realidade de cada dia nos desafia a viver na contramão dos ensinos do Senhor Jesus. Mesmo entre nós, que somos a igreja, quantas vezes nos surpreendemos tendo atitudes que estão completamente longe daquelas atitudes que seriam normais a alguém que está dentro do reino de Deus. Quantas vezes nós que fazemos parte dessa família somos achados agindo sem misericórdia, sem perdão e sem amor. E o que Jesus convida a sua igreja é que precisamos nele permanecer, para que possamos de fato frutificar. Normalmente, quando se lê esse texto, algumas interpretações, elas não são coerentes com o ensino todo de Jesus. Para que os irmãos compreendam, aqueles que não são estudiosos, assíduos da Bíblia, a Bíblia que temos hoje em nossas mãos, dividida por versículos e capítulos, ela nem sempre foi assim. Na verdade, ela não foi assim. Eram cartas, eram livros, eram textos. Essa divisão acontece a partir do século XII, com o seguinte propósito: de que nós, com mais facilidade, pudéssemos identificar os textos que queremos e para que nós não nos perdêssemos no estudo da Bíblia. Então, quando você faz uma leitura do texto sagrado, sem divisão de capítulo e de versículo, na verdade você tem uma compreensão maior da mensagem que esse texto quer nos trazer. Então, no Evangelho de João, imaginemos, no original, sem capítulo e sem versículo. Por exemplo, no capítulo 14, Jesus está deixando os seus discípulos. E eles tiveram uma grande tristeza pelo fato de que Jesus estava saindo da presença deles. Jesus disse: olha, eu vou para Jerusalém, e lá será o momento final da minha estada com vocês aqui na terra. Mas ele diz: não se entristeçam,
né? Começa assim o capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E ele vai continuando no capítulo, ele diz, olha, não vou deixar vocês sozinhos, como eu estudei com os irmãos na quarta-feira passada. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar para vocês o meu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem conhece. E agora, no texto que lemos nessa manhã, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Quando aqueles homens, embora simples, ouviram essa expressão de Jesus, eu sou, e na verdade ele está aqui transliterando uma expressão do hebraico para o grego, uma realidade que os judeus conheciam bem, porque eles tinham na mente aquele momento que os marcou, e todo judeu, desde menino, ele precisava compreender os mandamentos de Deus, porque no livro de Deuteronômio, capítulo 6, está escrito que essas palavras que hoje te ordeno vão estar no teu coração, e você vai ensinar para os teus filhos todo o tempo. E o que os judeus aprendiam, sabiam de cor e salteado, eram exatamente os mandamentos de Deus. E Deus se revelou a Moisés. E quando Deus se revela a Moisés, e depois de todo aquele momento de diálogo entre Deus e Moisés, quando Moisés é obrigado a tirar suas sandálias porque estava pisando em terra santa, quando Moisés ouve Deus mandá-lo de volta ao Egito para ser um instrumento de Deus de libertação do seu povo, Moisés fica, de certa forma, apavorado, e ele faz alguns argumentos contra, e Deus responde os argumentos. Moisés diz, Senhor, eu sou pesado de língua, Deus diz, quem fez a língua do homem foi eu, então Moisés, eu vou providenciar Arão para falar por você. E Moisés então diz para Deus, Senhor, quando eu chegar lá, e disser para o povo, quem é que te enviou? Qual é o teu nome? E Deus diz, Moisés vai dizer, eu sou, te enviou. Eu sou. Se você percebe aqui no Evangelho, Jesus usa a mesma expressão que foi usada lá no Monte Sinai. Eu sou. O ego em mim, eu sou. Eu sou a videira verdadeira. Meus irmãos, para permanecermos em Jesus, precisamos saber quem Ele é. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é aquele de quem vem a vida. Em Jesus, e somente Jesus, existe vida que vale a pena viver. Então ele diz aos seus discípulos, vocês devem permanecer em mim, sabendo quem eu sou. Eu sou a videira verdadeira, eu não sou como outros que já existiram, mas eu sou o Deus da vida. Eu sou o Deus que produziu a vida. Eu sou o Deus que trago a vida para vocês. Eu estou doando a minha vida para vocês. E quando nós temos essa compreensão, então nós vamos permanecer em Jesus. Porque Ele que é a videira verdadeira, Ele veio nos buscar. Nós não temos noção do que aconteceu. Quando Cristo deixa a sua glória no céu, e torna-se como um de nós. Como Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, ele nos chama a atenção para que nós tenhamos esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou a isso, mas deixou a sua glória, tornou-se como um de nós, foi humilde e padeceu a morte, morte de cruz. E no verso 11 o apóstolo diz, por isso Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele, o Senhor, veio nos buscar. Para permanecer em Jesus, precisamos saber quem Ele é. Para permanecer em Jesus, precisamos saber quem nós somos. A Bíblia diz que Deus nos amou. E Deus nos fez a coroa da criação. Irmãos, isso é um fato extraordinário. Não há nada, nenhuma vida, neste universo grandioso de Deus, que valha mais do que a vida do ser humano. Na verdade, quem falou isso foi Jesus, né? Ele disse o seguinte, de que adianta um homem se ele ganhar o mundo inteiro e em troca disso perder a sua alma? Eu fico imaginando, irmãos,
O que seria uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Não houve na história da humanidade qualquer pessoa que ganhasse o mundo inteiro. Principalmente no mundo de hoje. Mas na antiguidade, quando havia menos informação, quando havia mais poder dos homens, homens existiram que tiveram poder extraordinário. Por exemplo, quando nós pensamos nos reinos do passado que antecederam o reino de Jesus, por exemplo, na Babilônia, quando aquela nação cresceu de forma tão extraordinária, que houve um momento quando o orgulho subiu ao coração e à mente do monarca Nabucodonosor, e ele passeando pelos jardins da Babilônia, ele disse: veja a grande Babilônia que eu construí para a minha glória. Mas aquele homem, no seu orgulho, na sua vaidade, diz a Bíblia que Deus tocou nele, ele tornou-se como um animal do campo, e ele foi molhado pelo orvalho, e aquele homem esteve a pastar como um animal, e a Bíblia diz que ele ficou assim até que ele reconhecesse que o Senhor Deus é o Deus que reina. Houve, por exemplo, o grande império persa, onde Assuero estendeu as suas fronteiras sobre 127 províncias. Ele resolveu mostrar a sua grandeza, registra o livro de Ester, a sua glória, o seu poder, sua riqueza. E ele levou 180 dias só mostrando a sua riqueza. Houve o reino de Salomão em Israel, quando ele convida uma monarca, a rainha de Sabá, e chega e verifica tudo quanto Salomão possuía. E ela disse: olha, não me contaram metade. Mas a Bíblia diz que se um homem possuísse tudo, esses homens possuíram alguma coisa. Mas em relação ao universo era muito pouco. Mas diz: se o homem possuísse tudo o que há de riqueza no mundo, e colocasse no prato de uma balança, e no outro prato da balança colocasse somente a alma de um ser humano, diz a Bíblia que a alma do ser humano vale mais. Por isso Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ninguém consegue ganhar, mas em troca perder a sua alma. Então nós precisamos saber quem nós somos. Meu irmão, você é coroa da criação de Deus. Mas nós somos concebidos pela misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Seria de nós, se não fosse a misericórdia de Deus. Mas sem razão que Jeremias, o profeta, disse que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Mas Jesus disse: permanecei em mim, porque sem mim vocês nada podem fazer. Precisamos saber quem é Jesus, quem é o Senhor, e precisamos saber quem nós somos. Mas precisamos também, para permanecer em Jesus, estar ligados a Ele. Aqui deixe-me trabalhar um pouquinho com os irmãos dessa questão. Permanecer em mim. Uma vara de si mesma não pode produzir frutos se não estiver ligada à videira. Assim também vocês, se não permanecerem em mim. Precisamos depender dEle. Essa é uma necessidade durante toda a vida. Ser cristão é estar dependente da graça do Senhor. Ser cristão é estar submisso à vontade e ao querer do Senhor. Ser cristão é estar atento, ouvindo: o Senhor falou, então eu preciso ouvir o que Ele falou. E precisamos ter o foco certo na vida. Há muitos que entendem que frutificar, produzir frutos, é você conquistar o mundo. Não. O fruto ao qual Jesus se refere aqui, se você volta ao capítulo 14, você vai entender, é a produção do caráter de Cristo em nós. Nós não podemos ter o caráter de Cristo se Ele não estiver em nós. E foi exatamente isso que o Espírito de Deus veio fazer, meus irmãos. Veio produzir em nós esse fruto do Espírito que faz a diferença. O que há de impactar as pessoas que estão ao nosso redor, o que há de movê-las para Jesus, será o caráter que elas perceberem que está acontecendo na nossa vida. Será a visão daquilo que Jesus está fazendo por nós.
eu tenho entendido na leitura da Bíblia, dos Evangelhos, que verdadeiramente nós não fazemos nada. Essa é uma leitura errada, a leitura de que eu faço. A leitura correta é a leitura do que Deus faz. A grandeza do Evangelho, do crente, é permitir que o fruto de Jesus possa se multiplicar na sua vida. É que o caráter de Jesus seja real na sua vida. É que o mesmo sentimento que houve em Jesus haja também em nós. E se você percebe Jesus no seu ministério, tantas vezes ele falou sobre isso. Tantas vezes ele ensinou sobre isso. Que nós precisamos viver a semelhança de como ele viveu. Se isso não é verdade, vamos avaliar pelos fatos. Irmãos, hoje o Brasil, e vou me referir só ao Brasil, é talvez a nação onde o Evangelho, se não é a maior, é a que mais, talvez, se não é uma das que mais, o Evangelho cresce. A quantidade de evangélicos multiplica-se a cada dia. E eu pergunto, o Brasil mudou? Sim ou não? Responda para você. As igrejas estão cheias. O Brasil mudou? Sim ou não? Responda para você. Na verdade, o fruto que Jesus quer que a igreja produza é permitir que o caráter de Jesus se manifeste na nossa vida. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Realmente, nós nada podemos fazer sem Jesus. Do ponto de vista de uma vida que realmente glorifique ao Senhor. De uma vida onde, como diz a palavra do Senhor, na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22, dizendo, mas o fruto do Espírito é amor. Irmão, Jesus quer que frutifique o amor em nós. O fruto do Espírito é a alegria. Essa alegria do Senhor é uma alegria que permanece na vida do crente, mesmo em meio às circunstâncias adversas. O fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é paciência, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é amabilidade e domínio próprio. E diz a Bíblia, contra essas coisas não há lei. Quem está em Jesus, quem permanece em Jesus, experimenta essas realidades. E tem esse foco certo na vida. Ou seja, cada dia eu vou crescer mais. Cada dia eu vou aprender mais. Cada dia eu vou ser mais moldado à imagem e semelhança de Jesus. Porque essa é a mensagem que de fato vai impactar o mundo. Que vai impactar o mundo não é o poderio da igreja em termos de número de cristãos. O que vai impactar o mundo não será o poderio da igreja em termos de possibilidades materiais. Porque a igreja, quando no seu nascedouro, como pregamos no domingo passado à noite, quando aquele homem estava junto à porta formosa, aleijado, coxo, ele olha para Pedro e João e diz, uma esmola. E Pedro disse, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Como já disse alguém, hoje a igreja tem prata, tem ouro, mas não tem poder nem autoridade para dizer àquele que está na dificuldade, levanta e anda. Porque só pelo caráter de Cristo nós podemos dizer isso. É o fruto que Jesus quer que a igreja produza. É o fruto que Ele quer que você produza, que eu produza. Enquanto houver em nós orgulho, enquanto houver em nós dissensão, enquanto houver em nós aquela ideia de que somos mais do que somos, esse fruto não está permanecendo em nós. E é exatamente isso que Jesus quer lançar fora. Ele quer cultivar um fruto que permanece. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Uma vara de si mesmo não pode dar fruto, assim também são vocês, se não estiverem ligados à videira. O que Deus quer que nós produzamos? O caráter
de Jesus. A nossa maior ambição como crente deve ser parecer com Jesus. Olhar para Ele, ver como Ele agia, como Ele se portava, e pedir a Ele: Senhor, usa a minha vida. Tira aquilo que não te agrada. Quebra aquilo que não faz bem ao Senhor. Para permanecer em Jesus, irmãos, temos um preço a pagar. Temos uma escolha a fazer. Há pessoas que querem ser cristãos, querem ter o bônus da fé, mas não querem pagar o ônus da fé. Não existe isso. Jesus sempre nos chamou à renúncia, à mudança. Ele sempre nos chamou a viver uma vida diferente da vida que as pessoas estão a viver. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos capacite a permanecer em Jesus.